Hoje a gente vai passar por toda a metodologia do Stories 10x. Vocês vão ver que a gente vai extrapolar Stories, ou Instagram e tudo. A gente vai falar de criação de comunidade, copy, estratégia de produto, venda de produto, nome. Então, quem achou que ia comprar um cursinho de Stories, ou... não, vai ser um negócio muito mais profundo do que um cursinho de Stories. E hoje a gente vai passar pela metodologia inteira do Stories 10x. Inclusive, vocês vão ter algumas sacadas sobre criação de metodologia. Porque todo mundo sabe que eu sou o cara fissurado em método, em transformar conhecimento em método. Então, a gente já pode aprender um pouco sobre isso, vendo como eu criei os nomes, as estratégias, as engrenagens, as coisas para fazer a coisa dar certo, né? E vocês vão entrar em ação ao final. Então, recomendo que durante o processo, inclusive eu gostaria que a maioria de vocês entrassem em ação ainda hoje. Eu vou passar um desafio no final ainda hoje. Então, hoje a gente vai passar pela metodologia, com uma porrada de exemplo e tal, e a gente já vai criando exemplos com o nicho de alguns de vocês. Então, a gente vai entender e vai criar exemplo com o nicho de alguns de vocês. Quem quiser, levanta a mão, eu falo, a gente vai criar os dispositivos de acordo com o nicho. E aí vocês vão para a ação. Na próxima quarta-feira, não tem mais metodologia, não tem mais teoria, não tem mais porra nenhuma. É só análise. É basicamente analisar, por isso que é importante que vocês deem o print de todos os processos, porque a gente vai pegar a sequência inteira de vocês e vai tentar analisar o máximo de sequências possíveis. Inclusive, vou dar uma dica. Quais sequências eu vou analisar? Vocês vão preencher uma tabela, tal, que a gente vai passar para vocês, e aí já vai ficar a letra, né? Eu vou analisar as que tiveram maior performance, as que tiveram menor performance. Então, se você quiser ser analisado, faz uma coisa bem porcaria, né, que você tem chance de ser, né? As que tiverem menor performance e as que tiverem exemplos clássicos de erros ou de acertos. Então, a gente vai olhar vários. Então, independente da performance, às vezes a pessoa tem muito pouco seguidor para ter dado performance, mas ela acertou muito na veia. E algumas coisas que errou muito. Então, vai ser bem baseado no que vocês fizerem. Então, quem não fizer, não tem nenhuma chance de ser analisado. Quem fizer, tem chance. E a notícia boa é que não demora uma semana para vocês terem que aplicar. Pegou o celular, em 5 minutos vocês conseguem aplicar o que vocês aprenderam hoje. Literalmente. Então, é uma parada que é muito fácil de testar, é muito fácil de botar para... É tipo um Twitter, né? Eu vou testar um Twitter. Então, crio rápido, não precisa de edição, não precisa de muita coisa. Só precisa de um celular, de uma cabeça e de dedos, né? Para escrever. Então, beleza. O que é o Stories 10x? Eu até pensei, tá, pode botar na tela aí para a galera a parada. Esse microfone aqui realmente está... Beleza. Então, o que acontece? Eu até pensei essa parada... Quem aqui já leu Maquiavel? Vamos ver quem é o leitor. Maquiavel, tio William, o único que leu, hein, tio William? Mas ninguém. Eu estava lendo Maquiavel. O Fabrício também. Cara, leitura difícil do caramba. Quem entendeu o que leu de Maquiavel? Agora ninguém levanta a mão, né? E aí, tio William, não entendeu nada? Complicada a leitura. Mas uma coisa que Maquiavel fala e ensina muito, inclusive deixa até uma dica de livro para vocês. Maquiavel. Livro complicadinho de ler, mas bom. E uma das coisas que eu aprendi lendo Maquiavel foi sobre liderança. Como é que o cara lidera? Como é que o cara, né, os reis, como é que os poderosos, os políticos lideram? Então, beleza. Um dos principais erros de um líder é se afastar dos seus liderados. E aí, se você for ver como é que era a comunicação antigamente, TV, jornal, revista, como é que era? Vai lá, escreve uma notícia de jornal, ou então faz um programa de TV, e você está completamente alheio à realidade do que as pessoas estão achando ou não. Basicamente, você tinha só o Ibope. E como tinha muita força de mídia, as pessoas tinham que... Depois de um tempo, veio as redes sociais. O que a rede social fez? O que o Instagram fez? O YouTube fez? Ele transformou pessoas normais
e deu voz para ela. Então, ficou muito interessante assistir pessoas normais. Assistir um moleque no quarto dele, que fala sem camisa, cheio de tatuagem. Aquilo era muito legal, por quê? Porque tinha identificação, é igual eu. Só que essas pessoas normais ficaram tão famosas que elas viraram a nova televisão e ficou chato de novo. Então, quanto mais essas pessoas famosas se distanciam dos seus liderados, mais chato elas cometem o erro que Maquiavel falava. O que o Stories 10x faz? Ele faz com que as pessoas normais produzam conteúdo para você. E essas pessoas nunca vão ficar literalmente famosas. Elas só vão dar voz ao que o povo todo diz. Quem tem funcionário aqui na empresa? Vários funcionários. Tipo, mais de 10, 15, 20. Você nunca vai saber o que eles realmente pensam de você, a não ser que você consiga uma estratégia para dar voz. Tipo, tiver um espião, né? Aí você consegue. O que é o Stories 10x? Ele é o espião, ele vai saber exatamente o assunto que corre nos corredores da sua empresa. O Stories 10x vai saber exatamente o assunto que as pessoas pensam e conversam entre elas. Anota aí para vocês pensarem. O Stories 10x, no Stories 10x, o segredo está no inbox, não no publicar só. Não é você que é uma grande estrela genial que fala coisas incríveis. Até se você for analisar os caras que mais estão bombando nos stories hoje, Kim Kardashian, Carlinhos Maia, quem é que produz o conteúdo? São eles? Basicamente, ele chama pessoas normais. Até uma coisa que está acontecendo com essa galera, o que eles estão fazendo? Muito comum, esses caras muito gigantes do Instagram. Eles estão pegando, alugando uma chácara, alugando um hotel fazenda, ou então indo para uma viagem com um monte de gente que não conhecem, criam personagens normais, que ninguém conhece, que não são famosos, anônimos, que depois acabam se tornando famosos depois, né? E aquelas pessoas normais vão dar o tom da criação. Uma vez eu vi uma entrevista, depois se vocês quiserem assistir, o Flow, com um cara que era aquele gordinho que faz uns stories engraçados, Rafael Cunha. E ele falava, cara, eu sou só um diretor da vida real. No nosso caso, como alguns de vocês até são, porque o Stories 10x não é só para produtor digital. Aí a gente abriu para tudo, porque é para e-commerce, serviço. Pode ser que tenha algum influenciador digital aqui. Então, mas no nosso caso, principalmente a maioria de nós que está aqui, de especialistas, você não vai alugar uma casa e ficar criando um monte de personagem. Mas os seus alunos são personagens. A sua audiência é personagem. As pessoas para quem você produz conteúdo são personagem. E aí que está a graça. Eles são o personagem principal, inclusive. Qual que é o nosso problema? A gente quer ser o principal. A gente quer ser o fodão. A gente quer ser... Não. A gente é secundário. A gente é o curador. A gente pode até ser o líder. Mas a atenção principal é para o liderado, não para o líder. A atenção principal é para o liderado, não para o líder. Então, o Stories 10x é isso. É sobre criar uma comunidade ativa que se interessa por alguns assuntos específicos, que é o que você decidiu para sua comunidade. Beleza? E não é para ter 10 vezes mais views. Mas às vezes tem. Quem já está usando o Stories 10x e teve 10 vezes mais view, ou 3 vezes, ou 5 vezes, ou... Quem já sentiu o poder da brincadeira? É para ter 10... E para isso, eu até botei aqui a piada, para isso basta você ser tonto, né? Para ter 10 vezes mais view, que é aquele negócio do... Apaga todos os stories, faz 15 enquetes bestas, você vai ter 10 vezes mais view. Se você quiser o segredo de 10 vezes mais view, apaga todos os stories... Faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, sempre com uma enquete bem besta. E você vai ter 10 vezes mais views. 10 vezes mais pessoas vendo tanto que você é bobo. Fazendo umas enquetes bestas. Não é sobre isso. É 10 vezes que eu quero. Mais engajamento, mais liderança, mais seguidores, mais admiração, mais conversa, mais oportunidade, mais profundidade e mais vendas. A palavra oportunidade é incrível para isso aqui. Quem sentiu que o Stories 10x, que já fez alguma coisa aqui, bombou de oportunidade, bombou de coisas que você não sabia.
até 10 vezes mais descobertas. Uma vez eu fiz isso com o Abramo, que é um dos diretores lá da Hotmart, e o Abramo falou, Leandro, eu descobri coisa que eu nunca imaginava, que as pessoas se abriram para ele lá. Eu descobri coisa que eu nunca passei pela minha cabeça, porque ele é um líder, né? E ele fez um Stories 10X para falar, se não me engano, posso estar errado, para falar sobre problemas que mulheres passam nas empresas, que né, ele tem um podcast de liderança lá e tal, e várias mulheres contando coisas que ele nunca nem imaginou que poderia passar. Ele falou, Leandro, foi uma descoberta. E o dele foi 10 vezes mais view mesmo. Depois um dia eu vou até pedir para ele contar essa história. Anota aí no caderno de vocês uma coisa que é importante aí. São 3 palavras que vão dar o tom do Stories 10X. Contexto, intenção e interesse. Qual dessas é a mais importante? Bota aí, vamos interagir no chat aí. Contexto, a galera botou aqui, é contexto. Contexto, intenção. A Fabiana foi esperto, as 3, é exatamente, por isso que eu botei as 3. Acertou, Fabiana. Mas não é não, acertou não, errou. É interesse. É o interesse. Porque eu já vi gente usar o contexto e fazer uma sequência de Stories 10X meia boquinha. Vários, e funcionando, mas meia boca. Eu já vi gente usar o Stories 10X com intenção. Ela sabia o que estava querendo fazer, pensou bem pensado o que queria fazer, usou contexto e intenção, mas não tinha interesse. O interesse é primordial para que tudo funcione. O que significa interesse? Agora eu vou explicar. O interesse é o interesse genuíno, pode até usar a palavra curiosidade aí, se você quiser usar, bota assim um asterisco, curiosidade. Uma curiosidade genuína passa aí do outro lado. No caso de quem está vendo seus stories. Ela tem que ser genuína. Quando você só publica pensando no contexto, pensando nos cliques, pensando nas vendas, você não está criando uma comunidade, amigo. Você só está querendo vender. Quando eu fiz o Stories 10X, eu fiz análise, e a gente vai fazer várias aqui. Eu fiz análise de um cara que estava fazendo o Stories 10X, não sei nem se ele está aqui, ele falou que ia comprar, deve estar, que era para mesa aposta. O produto dele era de mesa aposta. E com a conversa que eu vi, aquele cara não estava interessado nas pessoas, ele estava interessado em fazer lead. O interesse não é por você, não é o que você tem interesse, é interesse genuíno porque as pessoas pensam a respeito daquele assunto. Se calhar e der certo, você bota uma chamada para ação. Às vezes você pode ser esperto e conseguir fazer a chamada para ação, né? Você já planeja pensando nisso, né? Você tem que ser meticuloso, né? Tipo assim, tudo muito planejado. Você não vai fazer mais aqueles stories soltos, aleatórios, não. Mas se você não tem um interesse genuíno, e eu já testei pessoas fazendo Stories 10X, que eu estava liderando, sem muito interesse, elas estavam só cumprindo tabela. Elas fizeram a sequência, vou até passar a sequência aqui perfeita para vocês. Elas fizeram essa sequência aqui perfeita. Mas elas não estavam interessadas no que... Elas não estavam realmente interessadas nessa interação genuína. Elas estavam só querendo mostrar que, ó, não, eu fiz os 15 stories e não deu tanto, tipo, sabe? Elas não estavam cada pontinho desse aqui, eu vou falar sobre ele, cada pontinho desse aqui é um stories, né? Mas ele tem que ser realmente interessado no que as pessoas têm para dizer. E não só, eu fiz os 15, ó, tá vendo? Eu fiz o CTA nos 15, ó, tá vendo? Não, mas, pô, tava realmente criando uma conversa? Tava realmente... Não tava. Se você ler, você vê que não tava. E a gente vai ver exemplos de pessoas que fizeram com interesse e sem interesse aqui. Então, é contexto, intenção e interesse. Aqui, eu vou mostrar para vocês o método, a estrutura central do método do Stories 10X. Tá aqui, ó. E aí vocês vão ver que tem uma pequena aula de método aqui, né? Primeiro ponto, eu dei nome para cada uma das coisas. Eu não botei, faça sequências. Eu chamei de sequências aditivas. Se eu tivesse botado só sequências, qualquer um vai... sequências aditivas. Vocês vão sair replicando isso. Cara, cadê a sua sequência aditiva? O negócio tem uma sequência aditiva. Por que aditiva? Vocês vão entendendo por quê que é uma sequência aditiva, né? E depois, não adianta só fazer a sequência aditiva. Você tem que, dentro da sequência, que a sequência é uma estrutura específica, que vocês vão ver lá daqui a pouco, vocês têm que usar dispositivos de engenharia social.
como é que eu dou o nome para a parada? E olha como as coisas são interligadas. A sequência, os dispositivos estão dentro da sequência, então não está tudo solto, é aleatório. Depois que você fizer a sequência cheia de dispositivos, você vai fazer uma análise pragmática. Não é só debriefing. Debriefing, poxa, faz. Eu vou fazer análise pragmática. Depois que você fizer a análise pragmática, você está pronto para o próximo. Está vendo como é sequencial? É passo a passo. Isso aqui é bônus, hein? Isso aqui não era para eu estar ensinando para vocês, não. Mas tem nome, tem autoralidade, é único, tem passo a passo, tem lógica. Então, beleza. Depois que eu fizer a análise pragmática, eu vou entender o que funcionou e o que não funcionou. E eu vou usar a amplificação da voz. Cada uma dessas coisas a gente vai ter um método para saber como funciona. Então, esse é o método central e dentro de cada etapa dessa tem pequenos métodos para que vocês consigam agir. O que é um curso? Fica outro bônus para vocês. O que é um curso? É transformar a intuição, que foi feita através de prática, é uma habilidade desenvolvida, que eu faço intuitivamente, em algo sequencial que pode ser aplicado para a pessoa. Então, vai vendo, todos vocês que têm produtos, principalmente produto digital e infoproduto, vocês podem fazer isso. Transformar a intuição, que você faz intuitivamente, pega o Dr. Odilo, por exemplo, ele sabe fazer um bebê, dormir. Pergunta para ele, como é que você fez? Ah, ele é mágico que faz. Aí foi tentando entender o que ele faz, ele transforma a intuição dele em método. Então, todos vocês podem fazer isso. E depois a gente tem o inbox lucrativo. Então, esse é o nosso método e ele é muito simples. Ele tem 1, 2, 4, 5 etapas. É super simples, qualquer um de vocês tem capacidade para replicar. Vamos começar com a primeira parte. O que são as sequências aditivas? A gente tem 3 tipos de sequências aditivas. A primeira sequência, vocês já devem ter visto, a maioria de vocês, mas a gente vai passar com mais profundidade hoje, e vocês vão ter acesso a esse material aqui depois também, é a sequência fechada por tema. Por quê? Porque quando você fala sobre tudo, você acaba que não fala sobre nada, a coisa fica solta, você fica com mais dificuldade para criar e fica com mais dificuldade para aprender as pessoas. Eu acordo de manhã, faço stories do café da manhã, daqui a pouco faço outro negócio. Ninguém tem interesse genuíno realmente em me seguir. Agora, quando eu estou falando num tema, eu consigo... Quantos de vocês eu consegui deixar preso o dia inteiro no stories esperando o meu próximo? Quantos aconteceram? Eu estou esperando o próximo, principalmente quando eu vou fazer evento. O cara voltou, aconteceu algumas vezes, dos caras voltarem falando, quando é que você vai publicar o próximo? O story, o nego vem no inbox e perguntando, tá, continua o tema do dia. É esse o poder do tema e dos dispositivos juntos, né? Então, é muito difícil fazer isso. O tema fica mais fácil, porque está todo mundo envolvido num tema, num contexto que foi criado para falar o dia inteiro. Então, se aquela sequência que o pessoal, com todo respeito aos especialistas em acorde de manhã, mostre um pouquinho da sua vida, mostre depois seu escovando o dente, depois mostre você come, depois tem que ter o check, mostra tá pago. Aí depois é uma dica, depois mostra a família. Cara, essa fiada. Quantos de vocês realmente gostam de assistir isso? Da vida dos outros? Levanta a mão. Quantos de vocês adoram, são apaixonados por ver o café da manhã, o almoço dos outros? Levantem a mão. Quantos de vocês adoram ver uma pessoa na frente do espelho, do elevador da casa? Ninguém. Entendeu? Eu pulo. É exatamente isso. A outra sequência é a sequência de caixinha, que eu vou explicar exatamente como é que ela é daqui a pouco, e a outra sequência é a sequência de cobertura, que eu vou explicar daqui a pouco. Vamos explicar a sequência fechada por tema. Qual é a coisa mais importante da sequência fechada por tema? É o tema. A primeira coisa, tem que ter um tema. A gente vai fazer um exercício aqui para vocês definirem o tema. Daqui a pouco. Só vou terminar de escrever a sequência por tema e a gente vai fazer um exercício da sequência fechada por tema, beleza? Então a gente tem depois o interesse real na conversa, que é o que eu falei para vocês. Você não vai criar um tema aleatório, você vai, cara, realmente se interessar na conversa. Depois tem a frequência baixa e cadência alta. Vamos até mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Vocês estão vendo na tela aí que a frequência é a frequência com que eu vou fazer isso. Não dá para fazer todo dia, é humanamente impossível, a não ser que você fique o dia inteiro nisso.
Tem gente que tem equipe que às vezes até consegue fazer 3, 4 vezes por semana, mas todos os dias você se cansa e você cansa a audiência, fica moroso, fica chato. Então você vai escolher alguns dias da semana. Eu botei aqui segunda e sexta como exemplo. Mas, por exemplo, com a Kátia, a gente faz na segunda, na quarta e no domingo. Por quê? Porque são os dias que saem vídeo no canal no YouTube dela. Às vezes eu posso fazer perto de um pico de vendas. Às vezes eu posso fazer perto de um lançamento. Às vezes eu posso fazer perto de uma data comemorativa. Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia dos Namorados. Às vezes eu posso fazer perto de um evento qualquer que eu mesmo criei, né? Às vezes eu posso fazer de uma forma até aleatória. Mas a frequência tem que ser relativamente baixa. A cadência no dia que eu escolhi fazer, isso aqui é de 0 horas até... Você não vai escolher começar isso meia-noite, né? Você não vai escolher começar às 3 da tarde, 6 da manhã. Você vai começar ali 8h30, 9 horas. Só que uma vez que você fez, eu até botei o dia todo aqui, não precisa ser o dia todo. Mas, para ficar ilustrado aqui, você tem que entender que é intenso mesmo. É bastante. E tá vendo que é bem coladinho? Não é tipo, depois eu vou mostrar uma outro tipo de... Que ela é distante. Por exemplo, a sequência de caixinha, ela pode ser distante. Depois eu vou mostrar para vocês compararem a de caixinha, qual que é a diferença. Mas essa aqui você faz poucas vezes e com muita cadência, com uma cadência alta. É intenso mesmo. A outra coisa que você tem que ter é sagacidade. Você tem que estar sagaz, tem que estar o dia todo no inbox, tem que estar disposto a enrolar o inbox e ver, porque chega muita mensagem no inbox se você fizer certo. Chega muita pergunta. Você tem que ser criativo, você tem que dar nó em pingo d'água, você tem que ser provocativo, você tem que ser espirituoso. E a gente vai explicar e dar vários exemplos de provocações inteligentes. Mas você tem que estar ligado o dia todo naquilo ali. Ninguém, Leandro, mas vou ficar o dia todo. Não, velho. Você pode fazer, começar às 9, aí ficar até umas 10, 1 hora focado naquilo. Depois você volta meio-dia, pega mais um pouco, depois você volta. Só que nesse pouco, pelo menos 1 hora focado igual um maluco ali. Fala, Leandro, mas eu tenho outras coisas para fazer. Por isso que você não pode fazer todo dia. Ou você pode até terceirizar, dependendo de como for aí a sua equipe. Você tem que ser flexível para entender que o tema não pegou. Já aconteceu isso comigo. E às vezes a conversa, o rumo da conversa vai mudando de acordo com o que está acontecendo no inbox. Já aconteceu um dia de eu começar com o tema, ver que ele pegou tração por outro lado e mudei. Fui flexível. Não que eu abandonei o tema todo, mas eu fiz uma pequena adaptação porque eu vi que teve um assunto ali que pegou muito. Eu vi, a comunidade quer falar disso. Opa, isso aqui a galera viu. Opa, isso aqui está interessante. Então eu mudei o caminho no meio do negócio. Então você pode ter essa flexibilidade. A grande diferença de alguém que faz histórias de 10x que dá certo ou não é encontrar o ouro no inbox. A gente vai ver vários exemplos de ouro no inbox aqui. Então, cara, tem seguidor que eu falo, não é possível que esse cara existe, não. Às vezes vocês já viram as pérolas que chegam aí, né? Quem me segue aí sabe, meu Deus do céu. E às vezes podia passar despercebido. Então, às vezes, o ouro é você ficar ali vendo e atento. E aí eu até boto aqui para vocês. O ouro, tem 2 ouros aí. Ou de gente muito legal, muito interessante, que contribui de uma maneira incrível. Ou de gente muito ruim, muito chata, muito doida, muito perdida, que também contribui de uma maneira maravilhosa. Principalmente para fazer humor. E para fazer uma das coisas que o ser humano mais gosta na vida e no mundo. Qual que é a coisa que o ser humano mais gosta na vida e no mundo? Falar mal dos outros. Entendeu? Você dá a opção do cara criticar. E nossa, como as pessoas adoram criticar na internet. Incluindo vocês, que alguns de vocês eu já vi caindo nessa. Então, encontrar um erro, botar ali, e é lógico, esconder o nome para preservar a identidade da pessoa, e mostrar que, outro dia veio uma pessoa que falou assim, Ladeira, eu tenho um iPhone, esse foi maravilhoso, quem viu essa? Eu tô sem dinheiro para investir e tudo e tal, e aí eu fico na dúvida, será que eu gravo do meu iPhone? Aí eu botei a pergunta dela, escondi o nome e botei, encontre o erro. Eu acho que foi um dos dias que eu mais tive mensagem na história do negócio 10x.
Mas o pessoal gostou de falar desse negócio. Pô, tá falando que não tem dinheiro de iPhone, não sei o quê, prioridades e tal. A outra coisa que você vai usar o tempo todo é para definir a sua cultura. E a gente vai fazer um exercício aqui de definição de cultura do Instagram de vocês ainda hoje, beleza? E o CTA sempre com contexto. É isso aqui, a parada da sequência. Basicamente é isso aqui. E essa é a estrutura de um esqueleto de sequência perfeita. Que você começa, eu até botei o 1 ali, né, um pouco diferente, porque é um dos mais importantes, setando o tema. E depois pedindo interação, e vai pedir interação sempre que couber. Quanto mais... Porque tem um contexto que vocês têm que entender, que é o contexto de resposta por stories, interação por stories. Existe uma métrica dentro do Instagram que ele vai olhar a quantidade de stories que você tem e a quantidade de respostas por story. Então, se eu tenho um story que não tem resposta nenhuma e o outro que tem 200, é melhor que tenha 2 com 100. Cada um tenha 100. Por quê? Porque ele está vendo que tudo que esse desgraçado publica tem resposta. Ou de... Aí quais são as principais? Ou de caixinha, ou de inbox, ou de enquete. Então, sempre que couber, faça uma enquete inteligente. A gente vai dar exemplos de enquete inteligente e exemplos de enquete tontas. E aí, você deve estar se perguntando, por que um aqui é esse amarelinho? Por que vocês acham que está esse amarelinho? Porque é um link. Esse aqui você está tirando a pessoa do Instagram. Então, antes de fazer o link, você tem que fazer no mínimo 4 stories. Você pode fazer mais, 10. Às vezes eu faço 15, 20. Mas no mínimo 4 stories antes do link. E por que tem um rosa aí? Vamos ver quem acha, quem descobre o que é o rosa. O que é esse 3? Na verdade, o terceiro, eu botei rosa por motivo nenhum. Eu achei que ia ficar mais bonito o visual, aí eu deixei. Mentira, não é a cara da Dani, não é possível que ele ia fazer uma besteira dessa. O 3 é que você pode, no meio do negócio, colocar algo pessoal. No meio do tema, você pode colocar alguma coisa que dá um tom pessoal. Não precisa ser obrigatoriamente no 3. Então, lembra do café da manhã, da academia? Se fizer parte do contexto, se fizer sentido, se você tiver com vontade, se você tem alguma coisa que é muito pessoal sua e você quer mostrar para o mundo, compartilhar, você pode pôr aqui, mas tenta botar um conteúdo dentro da brincadeira que você está fazendo. Então, eu vou dar um exemplo. A Kátia, recentemente, ela é sexóloga, ela é terapeuta sexual, ela é especialista em ginástica íntima, em relacionamento. Então, o que a Kátia faz? Qual que é o nicho dela? É esse. Só que ela tem muitas amigas que são empresárias e tal, e ela participou de um evento de empresárias. E aí ela chega e do nada no Instagram dela começa a falar de empreendedorismo. Vai engajar ou não vai, galera? Não, a pessoa não está interessada em empreendedorismo. A pessoa não está interessada em lead. A pessoa não está interessada em contratação. Existe alguma maneira de engajar com isso? Existe, encontra o gancho. Qual a relação? Então ela podia pegar e falar sobre empoderamento feminino lá dentro e chamar as mulheres que estão lá para dar uma dica que são grandes líderes para mulheres que querem se sentir livres, independentes financeiramente e pedir isso para cada uma daquelas mulheres que estavam lá. Então o que faltou? Contexto. Ela não chegou do nada. Gente, estou aqui no evento, olha só as meninas maravilhosas. Ninguém nem sabe quem é, tá fora de contexto. Aí se ela faz um stories, galera, o negócio do dia e o assunto do dia é coisas que você faz fora do seu relacionamento, hoje a gente vai falar sobre o assunto, que faz você se sentir poderosa. Aí todo mundo vai dando as dicas, pô, eu me sinto poderosa quando eu faço isso, aí gera o contexto todo, e aí de repente ela publica alguma coisa do evento que ela tá. O que eu fiz? Eu encaixei algo que não é relacionado ao contexto dela com o contexto dela. Então, aquele stories que não ia ter nenhum engajamento, ia derrubar todo o engajamento dela, pelo contrário, vai abrir a cabeça daquelas pessoas para aquilo que ela já queria mostrar. Se ela não quisesse que as pessoas vissem, aquilo ela nem publicava. Ela queria que as pessoas vissem. Só que as pessoas, naturalmente, não iam se interessar porque não tinha tema, não tinha contexto, não tinha real interesse.
Uma coisa que ela poderia fazer. Galera, é o seguinte, eu tô com as maiores empresárias aqui e tal, não sei o quê, e a gente quer que elas respondam vocês. Mandem perguntas sobre o que elas fizeram para conseguir a liberdade, não sei o quê. Aí bota as mulheres que estão lá para responder no Instagram da Kátia. Caramba, olha a diferença de um Instagram que só chega e filma. Oi, gente, tô aqui no evento com as meninas. As outras meninas iam adorar, porque iam ganhar uma baita visibilidade do Instagram da Kátia. Essas outras mulheres todas iam criar conteúdo para a Kátia. Talvez as seguidoras dela iam conhecer a Kátia, porque iam marcar. Eu transformei um evento simples, um story simples, que ia derrubar o engajamento do Instagram na Kátia, usando a sequência por tema, numa coisa incrível. Inclusive, essa nem é a sequência por tema. Essa que eu expliquei de vocês da Kátia é a sequência de evento. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ela. Eu acabei me atropelando. Mas aqui é esse o negócio. Se você vai colocar uma academia que você gosta de ir, ou um prato que você gosta de comer, por que você quer falar sobre aquilo? Como que essa comunidade se interessa com aquilo? Qual que é o gancho para você falar sobre isso? Porque senão você fica um bobo aleatório fazendo mais do mesmo do jeito que todo mundo faz. Entendeu? Não faça isso. Então, aí depois que você fizer uma chamada, você pode continuar dando conteúdo e até fazer mais CTA. No meu caso, às vezes eu faço 5 CTA, eu faço uma sequência com 30, 40, 100 stories, e nessa sequência eu vou botando conteúdo, 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 CTA. Conteúdo, 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 uma coisinha pessoal, CTA. Conteúdo, conteúdo, uma coisinha pessoal, CTA. Às vezes eu faço isso 4 vezes, já deu, somando todos os CTAs, 100 mil cliques no caso do Instagram da Kátia. No meu Instagram, 10 mil cliques, 8 mil cliques. Então é muito forte, muito poderoso. Mas por que eu faço tanto stories? Por quê? Porque eu tenho esse método aqui. E vocês vão entender como é que ele funciona. Quais são os tipos de link que vocês podem usar? Né? Por exemplo, a Kátia podia usar, por exemplo, uma aula densa sobre Masterlove, que é um produto que ela tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com liberdade financeira. Então, ela poderia, naquele dia lá, fazer um CTA de aula densa. YouTube relacionado ao tema. Você pode ter, às vezes, algum vídeo no YouTube que explica mais o tema que você escolheu. Então, você pode botar. Página de captura. Você pode fazer a página de captura para o seu pico de vendas, para o seu evento, para o seu e-book, para o que você quiser. Podcast relacionado ao tema. Eu tenho mais de 200 podcasts. Então, eu posso fazer... Todo dia eu escolho um tema que tem no meu podcast, faço o Stories 10x e faço o CTA para o tema do meu podcast. Vou ter muito mais gente assistindo meu podcast. Se for um dia que você vai para um podcast, muitos de vocês são convidados para o podcast, então às vezes você é convidado para um podcast de alguém e você quer que aquele podcast tenha mais gente assistindo ao vivo. Você sabe que o podcast vai ser 2 da tarde. Você já faz o Stories 10x 9 da manhã. Fica envolvendo o pessoal o tempo todo e lembrando, vai ser 2 da tarde, 2 da tarde, 2 da tarde. Quando for 1h30, quando for 1h40, você solta o link do podcast. Ou então pode soltar meio-dia. Enfim, você ficou criando contexto a manhã inteira, meio-dia, você joga o link, quando for 1h30, você fala, estamos ao vivo. Então você pode fazer assim, vou no podcast do Ladeiro, quem for um dia convidado para assistir um podcast comigo. Aí você fala, que pergunta que você acha que eu devia fazer com o Ladeira? Manda uma piada para eu falar pro Ladeira. Todo mundo mandando piada. Manda uma piada sem graça pro Ladeira rir lá no dia eu quero surpreender o Ladeira. E aí você vai divulgar de uma maneira altamente poderosa que vai criar contexto, engajamento, antecipação, vontade da pessoa assistir aquele negócio. E não vai fazer igual todo mundo. Gente, acorda de manhã, mostra, paga o treino, mostra que você come ovo com cuscuz, depois você pega e fala, gente, tem um recado para vocês aqui, eu vou fazer um podcast com Ladeira. Não funciona. Responde aí para mim no chat, de que jeito vocês acham que vai funcionar 10 vezes melhor? Fazendo com contexto do jeito que eu falei ou desse jeito normal? Então, vocês podem usar para produto físico. Eu dei os exemplos da gente fazendo com o da Kátia, eu posso mostrar para vocês. Então, cara, a gente já vendeu... O que eu vendi de vibrador com esse negócio de Stories 10x com a Kátia não tá no gibi. Ela vai lá, faz um Stories 10x com um tema, fica o tema todo falando, sei lá, de masturbação feminina e tal, e cria as pessoas falando sobre masturbação feminina. De repente, um dos negócios, depois desse conteúdo todo, as pessoas contando as histórias que tiveram, as pessoas dando dica de vibrador que já usaram, as pessoas... Aí eu boto o link de um. Acaba
na hora com o estoque inteirinho da Kátia. E serve para qualquer produto físico, funciona para arquitetura, artesanato, desenho, o que vocês quiserem, né? Vocês podem fazer para usar livro. A gente já botou a Kátia 2 vezes esse ano como o número 1, não é nem número 2, número 1 da Amazon usando Stories 10x. 2 vezes. Então, funciona muito bem. E também para divulgar um parceiro. Em vez de só marcar o arroba, fulano, você pode fazer o Stories 10x para divulgar o parceiro. Quais são os desafios dessa sequência? Anota aí para você saber os desafios e vencer eles. Você já tem que saber de cara. É trabalhoso. É muito mais fácil só filmar você malhando e fazendo não sei o quê, e pegar e galera, tá. Pô, dá mais trabalho envolver, procurar no inbox, ler, gerar conteúdo. A Amanda tá aí. Ela pode chegar lá e mostrar só os rótulos, todo dia mostrar um rótulo que ela vê. É fácil. Acorda de manhã, ela, para quem não sabe, ela tem um produto de rotulagem. Tá eleito entre os produtos mais esquisitos que eu já vi. Alguém que ensina a fazer rótulo. Olha que coisa. Ah, ela pode chegar toda vez que ela tá num restaurante, ela filma um rótulo. Olha, gente, o rótulo dessa cerveja, que legal. É fácil fazer. E é fácil não ter resultado nenhum, que ninguém vai seguir a Amanda olhando, mostrando no restaurante rótulo. Agora, se ela divide os temas, cria um envolvimento, faz a parada toda, o resultado é muito, 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 muito mais forte. Agora, é trabalhoso. Então, no dia, você já sabe. Quer ver uns erros que eu cometi fazendo Stories 10x? Já cometi de eu saber que ia fazer um evento. No dia do evento, ou não fazer, eu ia assistir um evento. Eu ia ter uma agenda cheia no dia. Ou então no dia eu ia viajar. Amanhã a gente vai para o Hotmart. A gente vai fazer uma das primeiras reuniões com os diretores da Hotmart para tratar temas interessantíssimos do Stories 10x. Vocês que são betas, se esquentem aí. Eu pensei em fazer um Stories 10x hoje. Falei, não vou fazer, porque amanhã meu voo é cedo, eu vou voltar no mesmo dia. Eu vou estar o dia todo ocupado, não vai dar tempo de eu trabalhar nisso. Então você já tem que ficar ligado. Já aconteceu uma vez, abri um Stories 10x, vem 1000 pessoas me perguntando uma coisa e eu não respondi para ninguém, deixei todo mundo frustrado. Deixei 1000 pessoas frustradas. Né? Então, elas queriam aquele... Não necessariamente eu nunca ia conseguir responder 1000. Mas elas iam ficar saciadas porque eu respondi muito conteúdo. Aquele dia eu deixei elas não saciadas. Eu fiz o convite, um monte de gente interagiu, e eu fui pro evento e falei, foi mal aí, galera, não deu tempo não. Pô, imagina, frustração para todo mundo. Então, saiba disso. A outra coisa, lota o inbox. Entra dentro do inbox, cada um de vocês aí pega um Instagram, entra dentro do inbox, vocês vão ver que tem 3 abas. A das pessoas que nunca te mandaram mensagem, fica lá no cantinho direito. Tem a aba principal, deixa eu abrir o meu aqui. Abre aí, todo mundo. Já começa a organizar a sua vida aí, entre assim, ó. Você tem o principal, você pode colocar seus amigos e clientes. O geral, o próprio nome diz, é a galera, que você interage o tempo todo. E esse pessoal aqui que está em solicitações, você pode colocar, dependendo de quando você for colocando, você já coloca a pessoa no negócio certo. Por exemplo, tem alguém que mandou uma mensagem aqui, eu posso vir aceitar a mensagem. Quando eu clico em aceitar, ele pergunta se é principal ou geral. Olha aí no celular de vocês, quem aí conseguiu identificar? Se a pessoa for amigo seu, você já bota direto no principal. Se for alguém que você sabe que é cliente, que comprou o produto, por exemplo, meus alunos de mentoria, eu normalmente deixo no principal, eu quero manter o contato mais próximo com eles. A pessoa que só fez uma pergunta lá, eu boto geral, não sei, assim, posso até conversar com ela, mas não conheço, não tem tanto relacionamento. E o pessoal que aparece ali no final é todas as solicitações, né? É o solicitações. Então tem o principal, geral e solicitações. Então deixe já organizado, porque lota o inbox, sua vida vira um inferno se você não tiver isso organizado, beleza? Então já organiza isso. Uma outra dificuldade, é difícil encontrar vários temas. É complexo, não é moleza encontrar vários temas. Chega uma hora que você fala, não tem mais ideia. E aí a gente vai entender como driblar essa dificuldade daqui a 5 minutos. E você tem que ser bom de verdade. A notícia para você que é ruim, não é um bom produtor, né? Você não... Vai ser difícil, porque imagina você pede para falar, vai o tio Uli lá e fala, galera,
me manda o print da sua carteira aqui, da distribuição da sua carteira, que eu vou dar uma analisada. Aí vem umas análises de porcaria. Ele não tem lastro para falar daquilo. Cara, ninguém vai seguir. Agora, se vem um cara igual o Tio Uli, aí vem uma análise foda do Tio Uli com uma dica de quebrar a cabeça que mostra o erro que o cara não está cometendo. O Tio Uli falou assim, ó, se você fizer só essa mudança aqui, a partir do mês que vem você está ganhando 10 mil reais a mais por mês. Só esse vacilo que você não está vendo aqui. Por exemplo, tem um cara que me deu uma dica dessas é até da mentoria aqui, o Diego. Ele falou, Ladeira, pô, desequilibrou minha carteira, né? Eu comprei Banco Bid. Quem comprou Banco Bid aí? Banco Bid, ninguém, hein? Eu comprei. E aí subiu muito. E minha carteira ficou com muito Banco Bid. E aí o cara falou, Leandro, você está com muito lucro aí no Banco Bid. Por que você não vende 20 mil e compra no dia seguinte o 20 mil? Você vai limpando o seu imposto. Essa é uma dica que só quem saca muito de ação, ou saca muito não, né? Não sei, às vezes não sei se é tão avançado ou não, mas para mim era uma novidade. E ele vai fazer eu limpar um grande lucro que eu tive em imposto, sem precisar de pagar. Ó, o Diego aí. E eu tô fazendo essa parada. Imagina um stories que dá uma dica nesse poder, a pessoa segue você pro resto da vida. Então, numa análise. Agora, você tem que ser bom. Se você é um profissional que só vai dar dicasinha superficial, dicasinha jornal hoje, sua carteira está balanceada e você precisa sempre... Ninguém quer. Eu quero esse tipo de dica que o Diego me deu. O Diego não sabe, mas eu acho que a quantidade de dinheiro que eu ganhei de imposto que eu não vou ter que pagar por causa dele é incrível. Eu até contratei a consultoria lá da sua parceira lá, da Fabiola, viu, Diego? Muito massa ela. Então, tem que ser bom de verdade. Aqui, o que eu queria? Eu queria que vocês tirassem minha tela do computador, que eu vou abrir a planilha para eles aqui. E vocês vão fazer o primeiro exercício do Stories 10x agora. Quem tá afim aí? Quem topa? E o primeiro exercício do Stories 10x vai frustrar vocês, que não vai envolver nenhuma publicação de Stories. Aí, neguinho, que merda. Então, todos vocês vão ter acesso a essa planilha agora. E aí a Giovana pode me explicar, se você puder, Giovana, me explicar como é que eles podem ter acesso à planilha agora. Daqui a pouco, né? Primeiro eu vou explicar o que vocês têm que fazer e depois eu vou analisar o que vocês fizeram. Então essa planilha, ela tem a identidade, que é o que vocês vão preencher agora, a análise pragmática, que a gente vai falar mais para o final do treinamento de hoje ainda, o crescimento de seguidores e as macros, que a gente também vai falar sobre essas 4 coisas hoje ainda. É imersão mesmo, não é aulinha rápida não, viu, galera? E a lista de links traqueados. Eu quero que vocês façam o seguinte nesse momento aqui de agora. Vocês vão clicar na identidade, vai abrir a aba da identidade, e eu quero que vocês escrevam aqui os valores da comunidade de vocês, que não precisa ser alguma coisa, por exemplo, o valor da minha comunidade é sinceridade, o valor da minha comunidade é bom humor, o valor da minha comunidade é sem frescura, o valor da minha comunidade é vender é bom. O valor da minha comunidade é tem que ter data. O valor da minha comunidade é raça. Escreve os valores da sua comunidade, que pode ser empatia, amor, sei lá, quiser botar paciência. Escreve os valores da sua comunidade aí. Por quê? Leandro, mas parece... Pô, né? Cara, é muito importante para você repetir para sua própria cabeça, porque você vai ter que repetir isso ao longo do seu stories para ficar marcante. Então escreve os valores da sua comunidade. E não tem só a ver com o seu produto, mas com a sua personalidade e com a personalidade que você está criando para o seu produto. Quem é aluno do Venda Todo Santo Dia já tem muito disso na veia, porque a gente tem lá a identidade do comunicador, a identidade do produto e a identidade do consumidor. Depois, eu quero que vocês escrevam urgências ocultas do seu produto. Por quê? Porque cada urgência oculta pode ser um tema. O que é urgência oculta? Vou dar um exemplo para quem não sabe o que é urgência oculta. Então, urgência oculta é um problema que o cara tem, que é urgente. Então, tem a urgência óbvia e tem a urgência oculta. Vou dar um exemplo. Curso de meditação. A urgência óbvia é concentrar para meditar. Música para meditação. A urgência mais oculta é estar mais longe de meditação, que pode ser, por exemplo, sei lá, banquinho de meditar, já é menos óbvio. Insônia, já é menos óbvio. Remédio para dormir. Pô, é uma urgência oculta de... Alguém aqui toma remédio, já teve problema com remédio, já foi viciado em remédio. Então existe
Cada urgência oculta pode ser um dos temas para o Stories 10x que vocês vão fazer ao longo do tempo. O que eu estou fazendo para vocês? Eu estou criando um arsenal de temas para que no meio do seu ano você não acorde de manhã e pense: sobre o que eu vou falar hoje, hein? Tô sem ideia. Não, a gente está criando as ideias todas. Fica um banco de ideias, você acorda de manhã, abre essa planilha, pega um tema e faz. Então você escreve essas urgências ocultas. Oportunidades que seu público não viu. Qual a oportunidade do meu público? Qual a oportunidade do público, deixa eu ver, do Nelson? Uma oportunidade. Quais são as oportunidades do público do Tio Uli, do Wilson, da Maitê? Quais são as oportunidades que esse cara não viu? Por exemplo, no meu, a oportunidade é ter um perpétuo, porque a galera tem só lançamento. No meu, a oportunidade pode ser aumentar a margem. No meu, a oportunidade pode ser criar um tipo de anúncio que ele não cria. Oportunidade pode ser aumentar o número de seguidores. Quais são as oportunidades? A diferença de urgência oculta para oportunidade é que a urgência oculta ela é mais restrita ao que você vende mesmo, então vai pegar mais o seu seguidor, mais raiz, e a oportunidade ela é mais até solta. É quase que um entretenimento a mais. Oportunidade dá para fazer muitos stories 10x usando o dispositivo, né, de engenharia social da curiosidade, fatos curiosos. Eu vou falar um pouco sobre eles para vocês daqui a pouco. Situações de identificação. Isso também dá para fazer muito stories. Então, quais são as situações que vocês se identificam? Ficar ansioso quando não está vendendo, no meu caso. Qual é uma situação que o público se identifica? Desespero porque tem muita coisa para fazer. Qual a situação do que meu público se identifica? Na hora de escrever a copy, ficar nervoso com a página em branco. Então, se eu fizer um Stories 10x falando sobre o que passa na sua cabeça quando você vê a página em branco da copy, manda aqui para mim. Quem é que vai ter uma coisa legal para me passar? Vários de vocês. Por quê? Talvez esse aqui seja um dos mais poderosos para fazer sequência por tema de engajamento. O segredo aqui, porque você vai ter muita gente falando sobre a situação. Nossa, a gente usa muito nesse no da Kátia. Muito. Porque para sexo, né, é engraçado você contar situações constrangedoras e as pessoas engajam. Vira quase que um confessionário. As pessoas vão confessando coisas. Quem já passou por isso, conta como foi e tal. Então, são situações de identificação. Aí eu vou te dar um negócio. Às vezes, pode ser uma coisa boba. De coisas bobas saem conteúdos incríveis. De coisas superficiais você pode aprofundar depois. Então, eu posso falar... quem aqui quando viaja... vamos imaginar que eu estou fazendo uma sequência, que não é por tema aleatório, é uma sequência de cobertura, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Uma sequência de cobertura de uma viagem que eu estou fazendo. E aí eu pergunto, quem fica doido na viagem tendo 10 ideias de negócio cada vez que viaja para fora do Brasil? Eu fico. Quem aqui fica também? Tem ideia de negócio o tempo todo quando viaja? Que abre 10 negócios, restaurante, você quer resolver todos os problemas de todo mundo. Então consegui várias pessoas se identificando com isso. Talvez vocês engajassem com aquilo. Aí, Leandro, mas você não tem nada a ver com venda todo santo dia, não sei o quê. Tem. Eu posso, a partir disso, mostrar como esse tipo de pensamento prejudica a gente e criar um puta texto. Posso fazer um storytelling sobre uma vez que eu perdi um negócio porque eu estava tendo ideia demais. Eu estava querendo resolver o problema dos outros. E aí eu vou gerando stories 10x com esse contexto. Vou mostrando para vocês como é que vai funcionar. Depois eu quero as categorias dos produtos de vocês. No meu caso, tenho a minha categoria. Uma das minhas categorias é copy. Outra minha categoria é subcategoria até. Copy para anúncios. Copy para e-mails. Copy para vídeos no YouTube. Copy para headline. Outra que eu posso botar é conteúdo. Conteúdo para YouTube. Conteúdo para Instagram. Conteúdo para feed. Conteúdo para Reels. Ou posso falar só de Reels. Ou eu posso falar só de vídeo de vendas. Ou eu posso falar só de storytelling. Ou eu posso falar só... Bota as categorias. Façam com capricho e com carinho. Isso aqui não é um curso, é uma imersão. Vocês já vieram preparados para muito tempo. Então não reclamem. Nossa, ele está deixando... Isso aqui é para que vocês pratiquem. É uma imersão. Qual que é a ideia da imersão? Entrar em prática, não é só ouvir, é fazer.
e receber feedback. Eu vou abrir algumas planilhas de vocês e vou dar o feedback daqui a pouco e vou selecionar alguns de vocês que querem testar o Stories 10x ao vivo hoje. Caramba, que massa, hein? Então vamos lá.